Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Capítulo 14, versículo 17 de Romanos. Falando sobre o reino de Deus como justiça, paz e alegria. E eu compartilhei um pouco com vocês sobre a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, ela deve estar dentro de nós. Amém, irmãos? Quantos aqui são do reino de Deus? Amém. Quer uma boa notícia? No reino de Deus você nunca perde. Amém, irmãos? No reino de Deus não tem frustração, amém? Aleluia, você vai ganhar sempre. Por isso nós somos alegres, irmãos. O mundo pode estar todo contrário, nós vamos estar com a nossa alegria plena sempre, porque a gente é mais do que vencedor. Amém, eu compartilhei um pouco com vocês sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento e que também reina dentro de nós. Amém? Mas eu me senti endividado porque o versículo fala de 3 coisas. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então eu fiquei devendo a parte da justiça. E eu quero compartilhar um pouco com você agora sobre a justiça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quantos aqui já entenderam que você é a justiça de Deus? Amém. Você entendeu isso mesmo? Amém. Que você é a justiça de Deus? Deus escolheu você, irmãos, desde a fundação do mundo. Você crê nisso? Vamos ler lá, começar com Efésios, no capítulo 1, versículo 3 em diante. O Senhor vai dando aqui a direção e nós vamos caminhando, tá bom? Aleluia. Efésios 1, 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga Ele nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos continuar o texto, por favor. Assim como nos escolheu nele, diga, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você entende isso? Que Deus escolheu você antes da fundação do mundo? Então, antes que o mundo existisse, Deus já havia nos escolhido, irmãos. Amém, queridos? Eu quero trazer aqui para você uma visão de justiça, porque quando falamos de justiça de Deus, às vezes, principalmente eu, chamado como um exortador, tenho o hábito de trazer para você a responsabilidade, que você foi chamado para ser justiça. E uma vez chamado para ser justiça, você precisa ser justo. Você está comigo? Você precisa andar em justiça. Amém, irmãos? E aí, é claro, nós educamos, corrigimos pela palavra, dizendo para você que você não pode ficar endividado com ninguém. Amém, irmãos? Você não pode dever ninguém, você não pode ter o seu nome sujo na praça. Pastor, mas você está falando comigo? Ei, irmão, não estou falando contigo, não. Amém? Relaxa. Se você receber essa palavra, se corrija, aprenda, melhore, se esforce. Você é o melhor de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Mas, na verdade, hoje eu não quero falar desse tipo de justiça, do qual você nasceu para ser justo. Mas eu quero falar da justiça de Deus a seu respeito. Amém, irmãos? Você sabe que você está aqui hoje tem a ver com a justiça de Deus. Deus tomando justiça para te trazer até aqui. Porque nós entendemos muito sobre graça e pregamos sobre a graça e recebemos a salvação pela graça, dizendo pela graça nós somos salvos. Quantos creem nisso? Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? Não vem do homem para que nenhum dos homens se glorie, mas é dom de Deus para nós fomos salvos. Em Cristo nós fomos salvos, amém, irmãos? Quantos creem que foi salvo em Cristo? Amém. Coloca na tela para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Cadê o diaconato? Hoje não tem água para mim, eu vou tomar vinho, hein? Glória a Deus. Hoje secou aqui a garganta. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Cristo é a justiça de Deus a nosso respeito. Cristo se manifestou como justiça de Deus a nosso respeito. Que justiça é essa, irmãos? Presta atenção que desde o começo do mundo, quando Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas perfeitas. Você está comigo? Deus fez o homem com defeito? Não, Deus fez o homem perfeito. Deus fez um homem pecador? Aleluia. Deus não fez um homem pecador, amém, irmãos? Deus não fez o homem com imperfeição alguma. Deus não criou um homem mau. Deus criou um homem bom.
Deus criou um homem perfeito. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele o fez. Ele não disse haja homem, Ele disse haja todas as coisas. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele o fez. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A vida de Deus estava dentro dos homens. Você está comigo, irmãos? Aí nós podemos dizer, mas o homem pecou. E sim, a Escritura vai trazer inúmeros textos que diz que o homem pecou. Mas eu quero trazer para você uma visão, irmãos, de que o tentador estava lá o tempo todo. O tentador, ele estava lá tentando o homem o tempo todo. Quem foi que seduziu a Eva, irmãos? Quem pode dizer para mim? Quem seduziu a Eva? Foi o diabo, irmãos. O diabo estava lá. O diabo usurpou algumas coisas, o diabo usurpou a autoridade do homem sobre a terra, o diabo usurpou a vida do homem, as riquezas do homem, irmãos. Não era justo o homem perder tudo isso, irmãos, por isso Deus providenciou a sua justiça. Deus olhou para o homem e se compadeceu dele, a misericórdia de Deus veio sobre o homem. Por quê? Porque todo homem foi enganado. Você está comigo? Aleluia. Coloca lá em Romanos. E agora, para me lembrar o texto? Sei que capítulo 8. Versículo 19. Romanos 8, 19. Coloca lá para mim. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O versículo que todo evangelista gosta. Olha, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Ei, existe um mundo lá fora esperando por você. As crianças estão esperando por você, os adultos estão esperando por você. Tadinho, irmãos, eles não têm alegria. Alguns estavam esperando o Brasil ganhar hoje para se alegrar. E está triste. Outros ficaram felizes hoje lá na Noruega, mas vão ficar tristes na semana que vem. Você está comigo, irmãos, que no mundo não existe uma alegria plena, não existe uma alegria constante. Então eles têm que ficar buscando alegria. Existe uma expectativa neles a respeito da igreja de Deus. Quantos aqui já andando na rua ou conversando com alguém, ouviu a seguinte frase: ora por mim? Eles compreendem que se nós orarmos alguma coisa vai acontecer. Eles sabem que se nós orarmos, irmãos, Deus vai nos ouvir e coisas vão se manifestar a respeito deles, se nós orarmos por eles. Mas alguns de nós falam, por que você mesmo não ora? Por quê, irmãos? Porque eles estão sujeitos à vaidade. Coloca o versículo seguinte, por favor. Porque toda a criação, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Diga comigo, não voluntariamente. A criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo morre no maligno diariamente, pessoas estão morrendo diariamente, pessoas estão falindo, pessoas estão quebrando, a doença está tomando conta, irmãos, a pobreza, a miséria está tomando conta das pessoas, não voluntariamente, porque ninguém vive no pecado voluntariamente. Meu irmão, eu já vi pessoas nas ruas, já ouvi o termo com um cachorro lambendo na boca. Pessoas na sarjeta, e alguém passa e diz assim, olha, vive assim porque quer. Irmãos, ninguém vive assim porque quer. Acredite, se você andar pelas ruas, agora, nesse exato momento, está frio, tem pessoas se cobrindo em alguma calçada, tem pessoas dormindo na rua, num frio desse, e qualquer um de nós pode ser tentado a pensar, está assim porque quer. Ninguém passa por isso porque quer, irmãos, não é voluntariamente, alguém levou eles até lá. Alguém os enganou. Alguém roubou deles, irmãos, toda a alegria, todo o conceito de família, todo o conceito de paz, todo o conceito de amor. Alguém tirou deles e por causa disso eles caíram em desgraça. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus não é injusto, irmãos. Você conhece a passagem do rico e Lázaro? Você já ouviu falar do rico e Lázaro? O rico tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E Lázaro, irmãos, cheio de úlcera, mendigo.
Mas na morte dos dois, o Lázaro é justificado. Por quê? Porque ele não estava ali voluntariamente. Ele perecia, mas não voluntariamente. O mundo perece, irmãos, mas não é voluntariamente. Existe um diabo por trás de tudo isso. Existe um diabo por trás, e eu não estou aqui para exaltar a obra do diabo. Amém, irmãos? Eu estou falando sobre Deus e a sua justiça ao nosso respeito. Você está comigo? Mas existe um diabo que tenta contra os casamentos. Existe um diabo que tenta contra a família. Existe um diabo que tenta contra a unidade. Existe um diabo que tenta contra a sua fé, e ele vai fazer de tudo para que você afunde na fé, vai mostrar para você os defeitos, vai mostrar para você aonde estão os defeitos, para que você comece a olhar para o defeito e, sendo enganado, se afaste das coisas de Deus. Por que culpamos Deus das coisas? Não é assim? Às vezes passamos por alguns processos, a primeira atitude que tomamos é parar de ir para a igreja. Alguém já viu alguma coisa como essa? Aconteceu? Irmão, não durma não, que eu vou pular em cima de você. Eu estou vendo daqui, hein? Aleluia. Ó, tem gente bocejando. O diabo tenta de todas as formas parar você, queridos, e você precisa estar atento. Qual é a área de atuação que ele está trabalhando? E você tem que se esforçar para trabalhar em cima disso e dizer, diabo, aqui não, você não tem mais lugar aqui, a justiça de Deus me alcançou. Amém, irmãos? Ele fez isso com Eva lá no começo, irmãos, dizendo, olha, não é assim que Deus disse. Ele começa a deturpar a palavra que Deus havia falado, irmãos. Ele começa a bagunçar as coisas. Enganando, irmãos, a Eva, enganando assim os primeiros homens, fazendo com que os primeiros homens tropeçassem. Eu já falei para você em outra ocasião, o diabo não pode matar você, mas ele pode fazer você tropeçar de ponto que isso te leve à morte. Então presta atenção na sua área de atuação e diga aqui, não, diabo, você não tem mais chance aqui, porque o primeiro homem pecou, mas o segundo homem foi tentado em tudo e em nada que eu e você pudéssemos vencer nele. Você está comigo, irmãos? Então eu e você aqui, irmãos, é a justiça de Deus manifesta. Um dia Deus olhou para mim, Deus olhou para você sem nenhuma perspectiva de vida, mas Ele tirou a gente lá do pecado e disse, agora você é a minha justiça. E colocou você no lugar que você nasceu para estar, no lugar que você foi criado para estar. Porque você não foi criado para a pobreza, você não foi criado para a doença. Você não foi criado para morrer, você não foi criado para fracassar, você não foi criado para divórcio, você não foi criado para fracasso nenhum, irmãos. Mas você foi criado para vencer toda e qualquer situação. Aí Deus tira você de lá e diz, o seu lugar é aqui, é um lugar de vitória. Porque a vereda do justo e justiça tem alguma coisa a ver, está ligado sim ou não? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Quando eu oro por um casal, eu oro dizendo, olha, o amor deles vai aumentar cada vez mais. Porque não é mais, quando estava no mundo, irmãos, que o amor era só um amor atrativo, é só porque ela é bonita que eu a amo. Quando você ama com o amor de Deus, ela fica cada dia mais bonita. Aleluia, o tempo passa, as rugas chegam, mas ela continua cada dia mais bonita, porque o amor aumenta cada vez mais dentro de nós. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, então a tua vida vai melhorando cada vez mais, você vai se tornando cada vez melhor, irmãos. Em Deus, o nosso crescimento é contínuo, não pode parar. Em Deus, irmãos, é de glória em glória, é de vitória em vitória, não tem como retroceder. Mas no caminho, irmãos, o diabo vai tentar de todas as formas. Olha, se você olhar para as Escrituras, irmãos, ele tentou no Éden e derrubou os homens ali. Aí você continua caminhando com as Escrituras, ele tentou Abraão, ele tentou Isaac, tentou Jacó, ele tentou Moisés. E alguns tropeçaram, isso lhe custou alguma coisa. Quando Abraão recebe a sugestão, olha, está aqui uma escrava, tem um filho com ela. Ei, irmãos, esse filho vem causando prejuízo até hoje. Pastor, como assim? Depois você
busca um estudo mais detalhado a respeito dos arábios aí. Esse filho da escrava vem causando prejuízo até hoje. E detalhe, a Bíblia diz que são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da livre. Então vem causando prejuízo até hoje, um erro de Abraão lá atrás, porque o diabo ele faz de tudo para fazer com que os homens de Deus, os filhos de Deus, venham a tropeçar. Ele tentou Moisés, irmãos. Moisés sobe para adorar a Deus em um determinado momento, sobe para conversar com Deus, sobe ao monte para receber de Deus as instruções. Quando desce, o povo está corrompido. Em um momento, Deus diz assim, vou acabar com o povo, ficar só contigo, Moisés. Moisés intercede pelo povo. Mas em um outro momento, Moisés fica brabo, com raiva. Quanto sabe que essa ira, essa brabeza é do cão, às vezes? Para nos fazer tropeçar. Irmãos, não tome atitude quando você estiver bravo. Um conselho para a tua vida, não tome atitude debaixo de um momento de ira, irmãos, porque isso pode acabar com a tua vida. Eu já conheci pessoas, irmãos, divorciados, que amavam a pessoa com quem se divorciou, mas porque tomou uma posição, em um momento de ira, acabou com o casamento. Eu já conheci pessoas que se arrependeram de ter perdido o emprego, mas em um momento de ira foi grosseiro com o chefe, grosseiro com o patrão, e ele mesmo pediu as contas. E depois se disse, rapaz, mas eu trabalhava numa empresa tão boa. Então uma atitude em um momento de ira é tudo o que o diabo quer que nós façamos. Por quê? Em um momento de ira você vai ferir alguém, você vai machucar alguém, você pode jogar tudo para o alto, aqueles famosos 5 minutos. E na ira do homem não habita a justiça de Deus. Entende isso, queridos? Então, se você compreender quem você é em Deus, a ira vai vir porque o diabo vai tentar contra você. E você vai respirar bem fundo e dizer, diabo, pode sair porque eu sei quem sou. Eu sei quem sou. E aí você não vai ferir tua esposa, não vai ferir teu esposo, não vai ferir a pessoa que está do seu lado. Não vai ferir princípios, você vai se manter inabalável, e isso vai te manter saudável e justo, e sendo a justiça de Deus, irmãos. Aleluia, eu já vi pessoas iradas, irmãos, de você olhar para a pessoa e dizer assim, rapaz, esse cara não era crente? Não era ele que estava pregando domingo passado? Nessa igreja não, tá, irmãos? Aqui tem crente de verdade. Mas não era ele que estava pregando. Alguém já viu um videozinho dos fantoches falando sobre paciência? Alguém já viu esse videozinho? Não? Um fantoche pregando para a igreja sobre paciência. E na mesma hora ele dá um grito com o outro. Depois você canta. Brabo. Pregando sobre paciência, mas no momento de ira a paciência já foi embora. Ei, irmãos, deixa eu falar para você e eu somos a justiça de Deus e temos que andar como justiça de Deus. Porque Cristo se manifestou para mim e para você, para promover a justiça de Deus. Uma vez, irmãos, nós fomos abandonados, porque nós saímos dessa presença. Mas aprove a Deus nos chamar de volta, porque isso é justo diante de Deus. Nos chamar de volta para Ele nos criou para Ele, irmãos. Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus não vai perder para o diabo, irmãos. Deus não vai perder para o diabo, pode se levantar o que for, Deus vai abraçar o seu povo de novo e chamar de volta para Ele, porque Deus não perde para o diabo. Aleluia, eu fico vendo, irmãos, no final dos tempos, essa é a minha fé, tá? No final dos tempos, um inferno vazio. E o céu lotado. E você e eu lá, dançando e celebrando para sempre, porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, irmãos. Nós não fomos criados para o inferno. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para perecer. Aleluia. Na tua salvação está a justiça de Deus, irmãos. Na tua libertação está a justiça de Deus. Deus é justo e porque Ele é justo, Ele foi te buscar. Nossa, o teu amém é bem empolgado. Estou quase pulando com o teu amém. Aleluia. Porque o primeiro homem pecou, todos os homens pecaram. E já nasceram debaixo de pecado.
Mas o segundo homem veio sem pecado algum, para promover a salvação minha e sua. Então esse texto diz, segundo aos Coríntios, diz que ele o fez pecado por nós, para que nós nele, diga em Cristo, eu fui feito a justiça de Deus. Aleluia. Sabe, o Márcio acabou de ler o texto em que Abraão vai entregar o seu próprio filho. E Deus disse, Abraão, não, eu já preparei um cordeiro. Cristo foi preparado para nós também antes da fundação do mundo. Do modo que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e separados por Ele antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Porque na justiça de Deus Ele não ia permitir que eu e você perecesse. Ele não ia permitir que Isaac fosse sacrificado, porque o sacrifício já tinha sido feito. Amém, irmãos? Na justiça de Deus Ele nos alcançou e nos salvou. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve aos Romanos, em Romanos no capítulo 1, versículo 16, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Diga poder de Deus. Diga de novo, poder de Deus. Porque no poder de Deus hoje nós andamos. Aleluia. Eu vi agora há pouco o Rogério pegar uma criança ali, e a mãe ou a tia, não sei, e disse, olha, ele tem uma certa comorbidade, é esse nome. E o Rogério disse, eu vou orar por ele e ele vai ser curado. Eu estava do lado, ouvi isso, eu disse, quando nós carregamos o poder de Deus, nós carregamos essa convicção. Eu disse semana passada, conversando com uma pessoa, a pessoa disse, olha, um parente meu tem uma doença fora do comum, é uma doença rara, é uma doença que é pouco conhecida e tem que tomar um remédio caríssimo. E eu disse, leva ela até a igreja, porque quando ela chegar na igreja eu vou orar por ela e ela vai ficar curada. Sabe, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E Paulo diz no versículo, porque visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela em Cristo, a justiça de Deus se revela em Cristo vindo à terra, morrendo a nossa morte, ressuscitando para a nossa justificação. A justiça de Deus se revela nessa boa notícia. Cristo veio de uma vez por todas, o sacrifício perfeito pela nossa justificação, irmãos. A justiça de Deus se revela em Cristo, a justiça de Deus se revela no corpo que foi dado por nós, no sangue que foi derramado por nós uma vez por todas, para que fôssemos purificados dos pecados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, existe misericórdia para cada um de nós disponível. Existe graça para cada um de nós disponível. Porque alguns de nós que tropeçamos no passado, carregamos algumas culpas. Deixa eu dizer a você, joga a culpa fora. Glória a Deus. A Bíblia faz uma colocação sobre o diabo como tentador. O diabo é tentador. Opositor, ele se opõe a tudo que se refere a Deus. Tudo. Vou perguntar, alguém aqui já teve dor de cabeça perto da hora de vir ao culto? Não vou perguntar o que você fez. Mas eu tenho certeza que se você veio ao culto assim mesmo, você saiu do culto sem dor de cabeça. Glória a Deus, Deus é bom. Porque já aconteceu comigo, irmãos. Porque o diabo se opõe a tudo. Às vezes você está fazendo uma obra tão bonita e de repente situações começam a surgir na sua vida que nunca surgiram antes. Eu me lembro, irmãos, eu vivia uma vida comum. Antes de conhecer ao Senhor, eu vivia uma vida comum. E eu casado com uma jovem linda, irmãos. Linda, menina top demais. E eu me lembro que não existia conflitos no meu casamento. Nenhum conflito. Por quê? Porque quando começava um conflito, eu saía para jogar uma sinuquinha.
falei, rapaz, eu que não vou brigar. Saía para jogar uma sinuquinha, esfriava a cabeça, depois voltava e se acertava ali, ou não se acertava, mas ficava no esquecimento, sabe? E não havia conflitos. Um dia nos convertemos ao Senhor, começamos a caminhar com Deus agora, e de repente surgiu o nosso primeiro conflito, depois de cristão já. E aí eu disse, rapaz, para onde eu vou? Não me cabe mais no botequinho para jogar sinuca. E agora eu tive que lidar com o conflito. E o conflito se tornou tão intenso. Vou contar para vocês, foi a primeira vez que eu dormi no sofá. O conflito se tornou tão intenso que não dava para dormir juntos. E enquanto eu estava deitado no sofá, eu conversava com Deus e dizia, mas eu estava lá no mundo e nunca houve esse tipo de conflito. Deus disse para mim, porque você fugia. Você não resolvia. Agora você vai ter que aprender a resolver. E eu cocei a cabeça, rolava de um lado para o outro e disse, meu Deus. Enquanto isso, não sei o que Deus estava tratando com ela. Irmãos, pelo menos uma em cada 10 vezes que houve conflito, eu estava errado. As outras 9 era ela. Brincadeira, irmãos. Mas surgiu aquele pensamento, poxa, eu estava no mundo e não havia conflito. E deixa eu falar para você, você é tentado passar por esse pensamento. Alguém já ouviu falar em retaliação? Levanta a mão, alguém acredita em retaliação? Você não acredita em retaliação? Tá certo, então quais eram as perseguições que Paulo sofria? Não pode ser chamado de retaliação? Coloca lá para mim, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso não é retaliação, irmãos? Quem já fez o rema sabe que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições. Sim ou não? Muitas perseguições, sim ou não? Então, eu não acredito em retaliação. Irmãos, o diabo tenta contra você todos os dias. Quer você esteja produzindo ou não. Mas deixa eu falar para você, quando você está produzindo, você é um alvo ainda maior. Porque o que ele vai querer com aquele que os beberrões? Já é dele. Já está na mão dele. Não é os beberrões que ele quer destruir. Ele já está fazendo isso. E está fácil. Ele quer derrubar você, que está firme. Ele quer desmotivar você, ele quer parar você. E com isso ele tenta de todas as formas. Irmãos, Davi se levantou ungido rei. Davi se levantou para tocar para o rei. Ele já tinha sido ungido, mas ele foi tocar para o rei. Um rei levantado se rebelou, irmãos. E começou a andar em um mau caminho. Deus escolheu Davi. E Davi fazendo tudo certo, o rei perseguia ele. Você está comigo que Davi fazia tudo certo? Oportunidade de matar o rei. Rapaz, eu que não vou tocar no ungido de Deus. Andando nos caminhos certos. Então, às vezes, você vai estar andando nos caminhos certos e coisas vão se levantar para tentar parar você. Irmãos, deixa eu falar, persevere. E compreenda logo que o diabo está tentando parar você, que assim fica mais fácil. Você já dá um chute no rabo dele e diga, diabo, sai fora daqui. Eu tive numa conferência em Brasília em 2019, onde um pregador chamado Mark Blackweather, que era músico do irmão Reagan. Ele foi músico do irmão Reagan, ele estava pregando para nós. E ele disse assim, olha, eu compus uma musiquinha engraçada. E ele cantou a musiquinha que eu lembro até hoje, eu canto para o meu filho já aprendeu já. De vez por outra, meu filho está cantando no carro. Ele dizia, eu aprendi a rir cantando. E ele fazia, hi, 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 hi. Seu diabo sai fora daqui.
Eu te mando e você vai sair. Eu já ensinei para o Cristo agora vive assim. Nós precisamos compreender aonde está a área de atuação do diabo. Dizer, diabo, sai, eu já fui feito a justiça de Deus. Deus me chamou para ser vencedor. Eu vou vencer, eu não vou perder, vai dar certo. Está comigo, irmãos? E às vezes nós temos que falar com ele com firmeza, dizendo, ei, eu sei quem sou, eu sei para que eu estou aqui, vai dar certo o que eu estou fazendo, irmãos. Não deixe o diabo enganar você, fazendo com que você pare, pelo contrário, persevere, permaneça firme e inabalável em Deus. Não deixe o diabo te enganar, irmãos. Não deixe o diabo te parar. Eu já fiz esse desafio para você. Pergunte para Deus o que Ele acha. Ah, não estou com vontade hoje. Pergunte para Deus. Não estou com vontade de orar. Pergunte para Deus. Deus, o que você acha? Que eu não quero orar. Rapaz, hoje meu marido, minha esposa fez uma raiva para mim. Eu estou doido para pegar no pescoço e apertar. Aí pergunte para Deus. Deus, o que você acha? Eu pego no pescoço dela ou não? Você já sabe a resposta, irmãos? Já sabe a resposta? O que você acha? Eu me vingo ou não? Aí você vai saber a resposta que vem de Deus para você. Eu me lembro de uma vez que um trecho de uma música do mundo me salvou. Porque, rapaz, minha esposa falou um negócio para mim que foi tão desagradável. Talvez não seja para você, mas ela só falou assim para mim. Você pensa que você é o melhor homem do mundo, você não é. Ela falou isso para mim, irmãos. E eu fiquei chocado, porque eu achava que eu era. Mas eu fiquei chateado, bravo. Aquilo estava me consumindo por dentro. Eu sei que ela falou sem pensar, irmão. Eu já perdoei ela por isso, tá bom? Eu sei que ela falou sem pensar. Mas eu fiquei bravo, e o diabo começou a trabalhar aquilo, e eu pensei em me vingar. Alguém aqui já pensou em se vingar, irmãos, ou só eu? Eu pensei em me vingar. Rapaz, eu vou falar isso para ela, eu vou acabar com ela, eu vou colocar ela no lugar dela. O lugar dela, irmãos, é em Deus. Alguém já pensou? Vou colocar ela no lugar dela. Eu vou falar umas verdades para ela, vou pregar a palavra para ela, que a palavra é a verdade. É o jeito, irmão, de resolver as coisas. Mas nós queremos, não, vou falar umas verdades. Eu vou colocá-la no lugar dela. O lugar dela, irmãos, é debaixo da minha proteção mesmo. O lugar dela é debaixo do meu amor e é debaixo do amor de Deus. As verdades que eu tenho que falar para ela é pregar a palavra. Ei, amor, a Bíblia diz que eu tenho que te amar como Cristo amou a igreja, sabia? Essas são as verdades que eu tenho que falar para ela. Aí eu irado. Dirigindo para casa, já doido para chegar logo para pegar ela. Decidi perguntar para Deus. Deus, o que eu faço? Eu disse, ame ela. Fale coisas boas. Aí eu lembrei de um trecho de uma canção. Eu não sei a canção, tá, irmãos? Nem sei quem canta. Mas eu lembrei de um trecho de uma canção que dizia assim: ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero fazer isso com ela. Eu terminei a viagem inteirinha cantando esse trecho. Quer a boa notícia? Quando eu cheguei em casa, ela me fez tão bem. O diabo vai tentar, irmão, de todas as formas. Você precisa vencer isso. Você precisa conversar com Deus, você precisa se posicionar e dizer, eu sei quem sou agora. Se você quiser falar umas verdades, fale a palavra. Se você quiser posicionar alguém, posicione as pessoas na palavra, irmãos. E na palavra de Deus as pessoas já estão com Ele, porque essa é a justiça de Deus. Na palavra as pessoas já estão salvas, irmãos. As pessoas estão curadas, elas estão amadas. Ei, se posicione. E aí você pode posicionar quem você quiser. Amém, irmãos? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E isso é de fé em fé. Porque o justo, quem são os justos? Quem são os justos, irmãos? Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Esses são os justos.
Os justos viverá pela sua fé. E na sua fé você deve acreditar que sempre vai melhorar, sempre vai dar certo, você sempre vai vencer. Amém, irmãos? Isso tem que motivar você a não parar, a não desanimar, mas a permanecer firme e inabalável em Deus. Jamais desistir, você jamais vai fracassar. Porque na justiça de Deus, Ele escolheu você para ser mais do que vencedor. Amém, irmãos? Abre lá em Romanos, no capítulo 8 de novo. Versículo de número 31. Eu quero ler mais para frente, mas eu vou pegar o 31 que eu amo demais. Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Vou falar de novo para te dar outra oportunidade. Se Deus é por nós. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas é daqui para frente que eu quero me apegar, porque essa é a justiça de Deus. Quem intentará contra os eleitos de Deus? Verso 33, por favor. Quem intentará contra os eleitos de Deus? Onde estão os eleitos de Deus aqui? Agora, não é engraçado que você foi eleito sem ter se candidatado? E por que você foi eleito sem ter se candidatado? Porque você foi criado para o louvor da glória de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu para estar aqui hoje, na posição de filho. E ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus quem justificou você, irmãos. É Deus quem te justifica hoje. Você está comigo? Quem os condenará? Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem condenará você, irmãos? Às vezes nós ficamos tão chateados com situações, com pessoas. Quem nos condenará? Se Deus nos escolheu. Desculpa, irmãos, o meu posicionamento, mas quem é você para falar mal de mim? Foi Deus quem me escolheu. Quem é você para gostar de mim ou não? Se gostar, bem. Se não gostar, amém. Sejam abençoados. Deus gosta de mim, queridos. Deus gosta de mim. Isso já é o bastante. Ele me escolheu. Quem os condenará? Cristo Jesus morreu e ressuscitou e também está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você nesse exato momento. Nesse exato momento. O diabo está tentando contra você e Jesus está intercedendo. Eu fico imaginando ele dizendo ao Pai: eu também fui tentado pegar no pescoço de Judas. Jesus intercedendo por mim e por você lá. Eu também fui tentado dar um chute em Pedro, quando ele estava lá do meu lado, dizendo: longe de ti, Senhor, longe de ti. Aí Jesus disse: eu também fui tentado dar um chute no traseiro dele. Ó, tira essa parte corta aí da gravação, esse negócio do traseiro aí. Me ouve aí, hein, pelo amor de Deus. Eu também fui tentado. Eu sei o que isso causa. Eu sei a indignação que isso causa. Jesus intercedendo por mim e por você, para nos ajudar a permanecer na justiça de Deus. Continua o versículo, por favor, 35, eu acho. 35, quem nos separará do amor de Cristo? O diabo tentou de todas as formas fazer isso. Ele tentou ceifar você. Eu costumo ensinar alguns homens, irmãos, quando eu falo homem, eu quero dizer ser humano, tá bom? Eu costumo ensinar algumas pessoas, dizendo: ei, você está produzindo, continue, porque você é grande. E às vezes nós nos vemos como pequenos, mas o Senhor já nos vê, irmãos, lá na frente, produzindo muito.
E deixa eu falar para você, quando surgiu o boato sobre um libertador no Egito, Satanás mandou matar as crianças. Às vezes, situações vão vir contra você quando você ainda está no comecinho da carreira. Você só está começando e o diabo já quer derrubar você. Porque se ele derrubar você enquanto criança, fica muito mais fácil. Porque quando você crescer... Ei, irmão, se você já está dando trabalho ao inferno agora. Quando você crescer... Eu fico imaginando um trabalho igual o de ontem aqui, 28 crianças, chegou o relatório para mim. 28 crianças estavam aqui ontem. Eu fico imaginando, irmãos, o diabo doido, porque ele está perdendo 28 crianças, ele está perdendo 28 gerações. Ele está perdendo, irmãos, gerações e gerações posteriores que vão vir depois dessas crianças. Aí ele tenta situações, ele levanta coisas, ele faz de tudo, porque ele sabe quando essas crianças crescerem. E nós temos agora que cobrir eles com as nossas orações e os nossos cuidados. E não somente isso, mas quando esse trabalho crescer, deixará de ser 28 crianças, passará a ser 280 crianças. E passará a ser 2.800 crianças. Ei, irmãos, Deus nos deu potencial para ir além. Se nós não pararmos, nós vamos crescer mais e mais. E nada, irmãos, vai poder nos parar. Aí o diabo tenta nos separar, o diabo tenta levantar situações. Por isso o apóstolo Paulo escreve: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Diga não. Será a angústia? Não. Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nada pode separar eu e você do amor de Deus, porque Deus nos criou para Ele, irmãos. Você faz parte da justiça de Deus. Deus é justo. Ele te chamou, te sustenta, irmãos, e cuida de você, para que absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. Verso 36, por favor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por quê? Porque entregamos a nossa vida para Jesus. E o versículo 37 diz: mas em todas estas coisas. Em todas estas coisas. No quê? No teu casamento. Nas tuas finanças. Na tua saúde. Em todas essas coisas. Nos teus negócios. Na tua conta bancária. No teu rol de amigos, na tua vizinhança, em todas estas coisas, tudo que você imaginar, Deus te fez em Cristo mais do que vencedor. Aleluia, aleluia, por meio daquele que nos amou. Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, te escolheu para crescer, para produzir, para frutificar. Deus levantou pessoas aqui para resgatar outras pessoas. Deus levantou pessoas aqui para guiar a outros. Líderes de líderes. Chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, chefes de 1000. Deus levantou nesse lugar, irmãos. Não deixe o diabo te parar. Não deixe o diabo intervir, irmãos, na obra linda que Deus está fazendo na sua vida. Você é a justiça de Deus. O teu posicionamento é em Deus, como filho de Deus, como filho amado de Deus. Deus te ama, irmãos. E isso é o suficiente. Deus te sustenta. E isso é o suficiente. Cristo se manifestou, irmãos, sendo Ele próprio a justiça de Deus a nosso favor. Você está comigo? Aleluia. Eu gosto, irmãos, de pregar a justiça como que nós precisamos aprender a andar como Deus é. A ver como Deus vê. A amar as pessoas como Deus ama. Isso faz parte de justiça. Porque a justiça de Deus está dentro de mim e de você. Mas nós precisamos compreender que o resgate que recebemos e o amor que recebemos da parte de Deus é a justiça de Deus manifesta em nosso favor. Diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ela se revela nas boas notícias.
de que uma vez morto no pecado, hoje você vive em Cristo e vive para Deus. Amém, irmãos? O meu tempo passou tão rápido que eu nem vi ele passar. Você foi chamado, criado para viver para Deus. Livre de uma vez por todas do pecado. Mas se nós somos livres do pecado, nós somos livres da contenda, nós somos livres da miséria, nós somos livres da doença. E nós precisamos compreender isso e andar de modo digno do Senhor. E andar de modo digno do Senhor, irmãos, é andar em vitória plena, em alegria plena, em paz plena, porque o reino de Deus não é natural, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Você entende que nele você é mais do que vencedor? Você entende que nele a doença não pode pegar? Você já entendeu isso, irmãos? Irmãos, tá em tempo da gente parar de pregar cura para a igreja. A gente tem que pregar cura para o mundo. Porque a igreja é curada. Está em tempo da gente parar de pregar prosperidade para a igreja já é próspera, irmãos. A igreja já é próspera, nós não temos falta de nada, nós temos que pregar prosperidade para os miseráveis, que não têm essas revelações. E não tem porque não compreenderam que a justiça de Deus também salvou eles. Já está em tempo de nós pararmos de pregar, irmãos, essas coisas para a igreja e alcançarmos o mundo com aquilo que temos. Mas precisamos compreender quem somos, o que temos e o que podemos em Deus. Amém, queridos? Se somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. Amém? Se somos herdeiros de Deus, temos a graça de Deus sobre nós, temos o poder de Deus sobre nós, temos as riquezas de Deus sobre nós e não temos nada que não venha de Deus. Amém? Aí o diabo vai mandar a proposta para você e você vai dizer: diabo, chegou atrasado. Chegou atrasado, diabo. Vai faltar nada, diabo. Você chegou atrasado, porque Deus disse que não vai faltar. Esse mês vai atrasar nada. Vou pagar tudo em dia. Deus disse tão somente para eu não andar ansioso, mas lançar sobre Ele. Lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Diabo, você chegou atrasado. Não vai dar certo, vai sim. As portas não vai abrir sim. Porque Deus é Deus que abre portas. Aleluia. Irmão, se Deus quer que você chegue a um lugar excelente, não trabalhe contra. Apenas deixe acontecer. Amém? Pega a palavra, guarde ela e pratique ela. E você vai ver coisas grandes acontecer na sua vida. Fica de pé comigo, nós vamos participar da ceia do Senhor.